Olá, nesse vídeo lhes farei explicação sobre a mini-prova número 4, referente aos tópicos da termodinâmica estudados na sala de aula. E para aquilo, o enunciado diz, a proposta será considerar um gás inicial caracterizado inicialmente por uma pressão, volume e temperatura que denotam o estado termodinâmico número 1, como observa-se aqui nessa imagem à direita, ou nesse gráfico à direita, ou nesse diagrama de pressão versus volume à direita, apresentando os calores específicos molares de 12 joules por mol por Kelvin e 18 joules por mol por Kelvin. O gás mudará entre 4 estados ciclicamente, do primeiro para o segundo, para o terceiro, para o quarto e voltando para o primeiro. O segundo, terceiro, quarto estado, cada uma e um de vocês definirá quais serão esses estados. Só será o mesmo estado inicial para todos os raciocínios desenvolvidos, mediante mudanças entre estados que poderiam ser isocóricas, adiabáticas, isotérmicas ou isobáricas e outras também. Com base nessas informações de ter definido o segundo, terceiro e o quarto estado termodinâmico, poderão caracterizar e calcular as grandezas físicas que denotem esses estados, a sua pressão, volume e temperatura. Calcular a quantidade de trabalho realizado em cada um desses processos, poderia ser uma compressão ou uma expansão, ou simplesmente outra classe de processo que não apresente trabalho físico algum. Calcular a variação de energia interna entre os estados. Calcular a quantidade de calor absorvido ou cedido em cada processo e, com base nos resultados anteriores, determinar a eficiência do ciclo termodinâmico. Para me fazer entender, se inicialmente todos os desenvolvimentos que realizarão partirão do mesmo estado inicial, cuja pressão inicial é de 4 kPa, cujo volume inicial é de 8 metros cúbicos e cuja temperatura inicial é de 360 Kelvin, o que virá a seguir é um caso particular que mesmo desenhei. Cada um de vocês fará um processo completamente diferente, mas o mesmo estado inicial será o mesmo de partida. Por exemplo, se apresenta uma compressão no qual o gás diminui o seu volume para 2 metros cúbicos, e a sua pressão aumenta para 12 kPa, e o processo que interligue ambos estados termodinâmicos é um processo que não se poderia categorizar como os 4 vistos durante nossa sala de aula, veríamos que seria um processo outro. Não haveria alguma forma de poderlo categorizar, mas poderia determinar-se a quantidade de trabalho para esmagar esse gás. Posteriormente, o gás expande-se isobaricamente, mantendo a pressão constante, atingindo o estado termodinâmico número 3 e, portanto, aumentando a sua temperatura, segundo esse caso bem particular, que posteriormente atingiria o quarto estado termodinâmico, retornando à mesma temperatura inicial mediante uma transformação adiabática, não absorveria calor. Mas algo acontece com o gás nesse processo que permita fazer a expansão e ao mesmo tempo resfriar-se. E por último, atingindo a mesma temperatura inicial, retornaria ao estado inicial mediante uma compressão isotérmica. Algo deverá experimentar o gás para esmagar-se e, ao mesmo tempo, manter a sua temperatura constante. Com base a essas informações e com base às perguntas a ser descritas na própria atividade avaliativa, determinar a quantidade de trabalho que entra, que sai em cada um desses processos. Não se sabe se entra ou sai, mas as contas e a interpretação física serão mais importantes. E com base a esses resultados poderia determinar-se a quantidade de trabalho realizada por ciclo. E por último, quão eficiente foi o ciclo que vocês desenharam, sempre seja do mesmo estado inicial 1. A escolha de vocês será denotar um segundo, terceiro e um quarto diferente, não esses daqui. Quem faça esse daqui não contaria, mas teriam que ser outros 3 estados diferentes para que do quarto estado retorne ao número 1, ao primeiro. Se me faço entender com a proposta da atividade avaliativa, estarei em qualquer instante a ser solicitado, a ser contatado mediante os meios de comunicação que temos. Les desejo uma ótima prova e nos veremos em breve. Até mais.